Então, mais uma vez, bom dia. Estamos no nosso sexto HaloCast. Bom dia, Maria. Olá, bom dia. Então, vamos continuando aqui, né? O tema, né? Medo. Continuando aí o tema, Medo de falar medo de em falar em público. público. É falar em medo, bate o medo, é? Vamos lá. Então, você que tá nos ouvindo, e aí, você já passou por algum momento assim de aperto mesmo, alguma situação mais séria? Porque assim, a gente pode simplesmente ter o medo, não é, de falar em público quando a gente precisa se pronunciar, não é, se expressar, a gente não consegue por algum motivo, mas também acontece de a gente estar diante de uma situação mais séria, uma responsabilidade e dar aquela travada e a gente não consegue, não é, se pronunciar, a gente não consegue sequer abrir a boca. E isso já aconteceu comigo muito, muito, não é? Vou começar aqui relembrando um pouquinho da minha infância, né? E eu tinha medo, inclusive, de falar com meu pai, e não era o medo, eu não entendi assim, eu tinha um medo porque o meu pai, ele era bem sério com a gente, não é? Mas ele não batia não na gente, ele só olhava assim. Quando ele olhava, a gente já sabia, né, pelo gesto que ele fazia no olhar, a gente já sabia qual era a ordem ali, qual era a instrução. Mas, enfim. E aí, quando eu precisava conversar com ele, pedir, pedir algo a ele, eu recorria a quem? A A mamãe. mamãe. A mamãe. Então, se eu queria um troquinho para comprar alguma coisa, um lanche, por exemplo, fora de hora, então, mamãe. Então, eu recorria à mamãe, porque eu tinha medo, né? Batia, não saía ali a voz quando eu queria pedir algo ao meu pai. Isso já na infância, só que não ficou só na infância, isso perdurou por bastante tempo e eu fui crescendo e outras situações foram acontecendo. Quando eu estudava a quarta série, lá na escola Max Antônio, aqui no Genipapo, eu lembro, eu ficava aguardando os colegas fazerem aquela pergunta que eu queria fazer, mas eu não tinha coragem. Você já passou por isso, Bruno? E aí eu ficava só aguardando, aguardando, aguardando. Eu disse, será que hoje eu vou sair sem a resposta? Mas até que alguém tinha a mesma ideia que eu e fazia a pergunta. E eu saía satisfeito porque eu tinha a resposta, né? Eu via a resposta, no entanto, não era feita por mim a pergunta. Simplesmente travava e não saía a minha voz. Mas até aí, tranquilo, não tão bem, não é? Porque isso atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso desenvolvimento. Mas chegou num momento que eu achei que foi bem mais sério. Isso já muitos anos depois, eu já em sala de aula, e teve uma formação pedagógica entre os professores, todos, não é, do município, e eu precisei me pronunciar ali diante da turma, não é? Turma de professores. Aí a gente tava ali numa. Sim, sim. E aí a gente tava nesse encontro e eu precisei me posicionar. E foi uma sensação horrível naquele momento, porque eu olhava assim para a turma que estava preenchendo a sala, devia ter aí acho que uns 60 professores, né? Professores, professoras, e simplesmente minha voz travou. Deu um frio assim, não foi um frio, dá uma tremedeira interna, alguma coisa assim, e a voz travou e eu fiquei tão preocupado que eu pensei que ia ter um treco. Pensei, Maria, que eu ia desmaiar. E então a professora, a colega disse, pessoal, ele tá nervoso, né? E eu não lembro, mas eu não consegui passar a minha mensagem. Então esse foi o momento, em termos de fala em público, eu acredito que foi o momento mais difícil que eu passei, né? Foi bem, foi interessante ao mesmo tempo, mas ali foi sofrido e enfim, e graças a Deus passou. Depois eu comecei a buscar,
né, formas de não passar mais por isso. E olha que nesse tempo eu já dava aula há algum tempo, né? Então, e eu tinha uma outra situação que acontecia comigo, era todo cenário novo, toda situação nova me trazia essa sensação. E é sempre um sofrimento. Se você passa por isso ou já passou, você sabe muito bem do que estou falando, né? Então o coração dá uma disparada que dá a impressão que ele vai dar uma parada, né? Ele dispara tão rápido e a gente pensa que ele vai parar. Não é assim, Maria? Você já passou por isso também, Maria? Não, Reginaldo, eu nunca tive não problema em falar em público, graças a Deus. Eu sinto uma tremedeira, um vexame no coração, mas aí assim que eu começo, eu começo a me tranquilizar, falo, parece que vem a calmaria, e aí eu começo a me expressar, mas deve ser bem ruim, viu? Pelo que você está falando. Mas eu não, graças a Deus, né? Isso eu não tenho. Cada um com suas dificuldades, né? Mas essa não é uma dificuldade para mim. Então, graças a Deus, né? Que bom, porque para mim foi, né? E que bom que passou. E, claro, fica o estágio, né? O estado normal, aliás, né? Então, fica o estado normal, que é, sim, sentir, né? Aquela friezinha, uma alteração no corpo, não é? A gente sente, né? Você disse que nunca foi problema, mas assim... Não, eu sinto, eu fico nervosa, assim, eu só nunca travei. Quando eu começo a falar, meu problema é iniciar. Depois que eu inicio, aí tudo vai ficando tranquilo, vai se acalmando dentro de mim e eu sinto uma satisfação muito grande. No entanto, eu conheço várias pessoas, né, inclusive eu estive pesquisando, pessoas famosas, né, que têm problema de falar em público. E eu reconheço, entendo, já vi pessoas tremerem na minha frente, não consegui, não é brincadeira, é muito sério, não é porque se quer, não é porque a pessoa queira passar por isso, é involuntário, né? Então, e eu também estive vendo que uma grande porcentagem da população, cerca de 60% da população tem problemas de falar em público. Não chegam a travar, mas tem sempre algum problema. Então, falar em público não é fácil, né? No Brasil, eu estive vendo que não tem, eu vi umas pesquisas, mas foram em universidades, né, com universitários. E lá existe esse grande problema também. Aí a gente vê que após tanto tempo de estudo, após tantas apresentações, porque antes, acredito no nosso tempo, e eu passei por isso, não tinha muitas apresentações nas escolas, mas hoje em dia tem muitas apresentações. Se não toda semana, mas todos os meses tem apresentação dos alunos. E isso vai trabalhando, mas ainda não deixou de ser uma dificuldade da população. Por um lado, pode prejudicar, né, também, já que algumas crianças são obrigadas a falar em público. Bruno está falando aqui de prejudicar essa apresentação. Na verdade, Bruno, se não for forçado, o professor ele não pode forçar. Mas se o professor forçar, o aluno ele vai se inibir mais, né, Reginaldo? Você tem experiência com isso? Na verdade, o que a gente precisa é criar condições, não é, mais adequadas para promover ali uma descontração o suficiente para que eles possam, né, falar mais à vontade. E é assim, porque depende, cada perfil tem uma reação, cada pessoa tem uma reação de acordo com o seu histórico, né? Eu, por exemplo, eu sofri muito em muitos momentos públicos, né, na escola,
em outros locais. E assim, o meu caso era bem acentuado, porque não era somente ali na escola, não era somente em grupos, né? E era também em casa, né? Até com meu próprio pai, às vezes, dependendo do assunto que eu queria falar, e talvez a seriedade do assunto, que para a gente, não é? A gente entende que aquele assunto é muito sério e na verdade para o outro nem é sério assim, porque, por exemplo, pedir dinheiro para comprar um confeito, né? Comprar um doce. Para mim era sério, muito sério, né? Ali pela meia idade. Mas para o meu pai, acredito que não. Mas eu, enfim, eu julgava daquela forma e tinha dificuldade. E eu lembro também de um momento bem interessante, que fui visitar minha prima, a Cleide, quando ela ainda morava em Arapiraca, e ela tinha, sei lá, ela é mais nova do que eu, ela devia ter uns 3 anos de idade, 3, 4 anos, e ela ficava conversando comigo e eu só balançando a cabeça. Então, se ela perguntasse, eu respondia, mas para eu perguntar, não tinha jeito, eu não interagia tanto porque eu ficava inibido, eu ficava com medo de falar. E olha que era uma criança ainda mais nova do que eu. Eu já ficando, eu não lembro direito ali, não sei se eu já tinha uns 12 anos, um pouco menos, tinha um pouco menos, mas eu era assim. Então, bastava ser uma pessoa de fora do convívio de casa que eu já travava, né? Então eu conseguia ali, depois de um tempinho, interagir, mais dando resposta, mais dizendo sim ou não, do que mesmo falando. Então o diálogo não partia de mim, eu não gerava o diálogo, não é? Eu apenas, ou seja, se a pessoa não tivesse paciência, me descartava rapidinho. Olha, Reginaldo, eu tive uma experiência, você falando aí da sua experiência em família, eu lembrei o seguinte, quando eu era criança e ainda nem sabia ler direito, sabia o alfabeto e juntar algumas sílabas, o meu pai, ele comprava literatura de cordel na feira. E aí ele levava para casa, em casa eu ia lendo e ele, a palavra que eu não sabia pelo contexto, ele falava, pela experiência, né, de vida que ele tinha, então ele falava. E no outro dia ele me pedia novamente para ler. E assim consecutivamente eu ia lendo e de certa forma ia memorizando. Então meu pai convidava vizinhos para me ouvir lendo o livro. Então talvez essa questão de estimular, criar oportunidade, eu acredito que seja verdadeira, né? Porque eu hoje não tenho problemas porque eu fui estimulada enquanto criança. Então, não tenho problema por conta disso. O Bruno falou ali muito bem colocado da questão de forçar, do professor forçar. E aí, gente, fica aí a dica, né, do não forçar. Se existe alguém, algum professor, que eu acredito que na atualidade não exista mais, mas se existir, não forçar o aluno, criar oportunidade, né, para que ele se apresente em público para seus coleguinhas, mas instigando, passando um conteúdo que ele se interesse, que ele consiga interagir de forma tranquila e aí vai gerar oportunidade para que ele se desenvolva, né? Sim. Então é preciso assim, gerar essas oportunidades de acordo com o perfil, não é, de cada um, de cada pessoa. E aí isso se aplica a todas as instâncias, né, todas as situações da vida. E tanto para a gente falar, se a gente tiver na condição de oportunizar a fala do outro, e também a gente tem que criar as próprias condições quando se trata da nossa própria fala, não é? Então, e como é que a gente vai fazer isso? Daqui a pouco a gente vai, né, conversar mais um pouquinho sobre algumas dicas, né, de como melhorar aí a comunicação, tirando esse efeito negativo aí do medo de falar, né? De falar em público. E antes, quando se falava em falar em público, eu só lembrava de palestras.
Eu acreditava que falar em público seria apenas para professores, palestrantes, né, de uma forma no geral, ou seja, eu tinha que estar diante ali de um grupo que estaria me ouvindo exclusivamente, né, numa palestra, na explanação de conteúdo. E depois fui descobrindo que não é bem assim. Falar em público é falar em qualquer momento, em qualquer local, onde quer que a gente esteja, desde que seja necessário a gente transmitir a nossa ideia, não é? A nossa ideia, o nosso conteúdo, o nosso conhecimento. Estando necessário transmitir, eu vou estar diante de alguém que vai me ouvir e a partir do momento que eu estou falando já para uma outra pessoa, eu já estou falando em público. Eu preciso destravar aí a minha fala como se eu estivesse diante de uma plateia. E o que vai mudar, né, o que vai mudar são as características entre estar com duas ou três pessoas e estar diante de uma plateia de 100, de 200 ou mais pessoas. Porque aí você tem as características distintas entre as pessoas, né, ali por grupo e, enfim, considerar os perfis diferentes, né, da recepção de cada um é importante. Foi interessante quando eu comecei a perceber, Maria, essa característica, não é? Essa condição de que falar em público não é só quando tiver uma plateia. Eu achei isso interessante. Não sabia antes, quando passei a conhecer e passei a ter uma outra visão sobre a fala em público, não é? Sobre o ato de falar em público. E é isso. E aí... Realmente, Reginaldo, precisamos nos situar, né, nos momentos de fala, de comunicação. E partir de um pequeno grupo, de uma conversa, de um diálogo, já é uma forma de se perceber diante da comunicação, não é isso? É o que você acabou de transmitir agora. Então, partindo desse menor público para um maior público, né? Isso. Porque tudo é comunicação. Você precisa se fazer entender. É isso? Esse é o ponto principal, se fazer entender. Então, quando a gente consegue transmitir a mensagem, aí sim, se ela vai com clareza, se o receptor conseguiu entender bem, não é, a nossa mensagem, aí sim, a gente cumpriu o papel, não é, de interlocutor. E é um outro ponto bem interessante também, que antes eu achava que falar bem em público é falar eloquente, é usar o jogo das palavras, né? Palavras bonitas, enfim. Também não necessariamente é assim. Não. Isso fica para palestrantes dependendo do nível da palestra, do tipo da palestra. Claro, quanto melhor falar, mais bonito falar, vai ter mais efeito, não é? Provavelmente sim. No entanto, o que é mais importante, como a gente já colocou, é que a mensagem seja passada com palavras bonitas ou com palavras não tão bonitas, né? Na forma do jogo das palavras, né? Da linguagem, da língua portuguesa, no nosso caso. Mas o mais importante realmente é que a mensagem seja passada. E quem vai aprimorar, quem tem essa responsabilidade de aprimorar um discurso bem eloquente, são pessoas de áreas específicas, não é? E, por exemplo, um locutor, acredito, ele vai ter uma grande preocupação, um cerimonialista está num evento, ele precisa organizar bem a sua fala, um político também, um reitor, está numa universidade, diante de uma plateia. Então essas pessoas, elas precisam sim ter um nível de organização
da fala muito mais rebuscada do que as demais pessoas. No entanto, pessoas, por exemplo, no meio de negócios, o empreendedor, ele nem sempre precisa estar com essa grande preocupação do enfeite, não é? Ali do discurso. Ele precisa estar mais preocupado em conseguir transmitir claramente e realizar as negociações. Então, um empreendedor, ele entra em contato com outro empreendedor, por exemplo, um seu fornecedor, e ele precisa negociar. Ou ele precisa negociar com o seu cliente e ele precisa passar sua mensagem bem clara para o seu cliente. Então, no dia a dia, ele está falando publicamente, mesmo sem estar em palestras. E esse falar, né, claramente, mesmo sendo individualmente, num momento aqui com uma pessoa ou duas, no outro momento com outra, alternando entre clientes e fornecedores e outros pares, né, também ele deve estar, sim, procurando passar aí com a sua mensagem com fluidez, com tranquilidade e sabendo bem o que quer, né, o que deseja passar. No entanto, para comunicar bem, é necessário alguns cuidados, enquanto empreendedor, não do rebuscamento, né, Reginaldo, mas do se fazer entender. Sim. Dentro desse estudo, dessa sua vivência, você tem dicas para dar para que aquele empreendedor que ele percebe que não é bem compreendido, que não está comunicando aquilo que ele deseja de forma que seja compreendido pelo seu colaborador, pelo seu parceiro, pelas pessoas que são necessárias para que o empreendimento dele avance mais. Você tem alguma dica? Eu sei que está dentro do que você vai falar hoje, mas veja aí como você pode aproveitar. Porque como hoje nós não estamos ao vivo, eu vou precisar estar assim, fazendo perguntas para que você passe aquela mensagem que você trouxe para a gente, né, diante do medo de falar em público, do comunicar-se, do se fazer compreender. Antes de responder a essa pergunta, Maria, eu quero comentar sobre as principais causas do medo de falar em público. Ótimo. É bem interessante a gente saber quais são as principais causas. Existem N causas, mas pode estar relacionadas à questão de saúde, né, questões psicológicas, podem estar relacionadas à falta de preparação, pode estar relacionadas à falta de conhecimento e também pode ser a falta de preparo ali, de treino mesmo. Então, primeiro é necessário entender qual é a dificuldade de se falar. Transmitir, você que é empreendedor e precisa falar com sua equipe de trabalho, passar sua mensagem, suas instruções, sua filosofia de vida de forma bem clara e que todo mundo entenda, é importante você conhecer quais os motivos com os quais você tem essa dificuldade, né? O que é que gera a dificuldade em falar em público? E repetindo, falar em público não vai ser somente em palestra, em salas cheias ou auditórios, não é? Até nesse caso que você colocou agora, Maria, também, como já venho falando aqui, é falar em público, não é? Então você precisa passar essa mensagem para os seus liderados, aqui se tratando do empreendedor, e muito importante fazer uma sondagem para entender qual a dificuldade de comunicação que você tem, qual é a origem, se é apenas na falta de preparo, faltou treino, se
há alguma situação psicológica lá trazida, não é, da infância, se for esse o caso, precisará da ajuda de um profissional da saúde, não é, o psicólogo, e se não for esse o caso, treino, não é? Conhecer o conteúdo. O que é, agora voltando a falar, por exemplo, na apresentação do aluno, né, já que o Bruno colocou aqui, você também iniciou a fala aqui, mencionando o cenário sala de aula. E o que é que mais causa medo? É o medo de errar. Ou simplesmente não sabe o conteúdo, então chega lá e vai falar o quê? Eu não tenho o que falar. Se eu não sei do conteúdo, não tenho o que falar. Então, entender isso já é um passo. Se eu não conheço o conteúdo do qual preciso transmitir, eu preciso passar a conhecê-lo, né? E lembrei agora de um outro fato, que é também o medo do julgamento. Pode ser uma outra causa. A gente pode se sentir inferior às demais pessoas, ou simplesmente tem medo que as pessoas julguem e façam um mau julgamento, e isso pode causar transtorno. Enfim, e essas são as principais causas. Podem existir muito mais causas, claro, mas assim, só algumas, pincelando aqui, só algumas causas são essas, que já são suficientes para a gente conseguir resolver a questão do medo, né? Enfrentar ali o medo de falar em público. E aí, você que é empreendedor, conseguindo fazer essa sondagem, você precisa primeiro saber o que você deseja transmitir às pessoas. O que é que você quer que elas façam? Você está falando com clareza o que os seus liderados precisam fazer? Esse seria um ponto. Se for sobre o trabalho, sobre o seu negócio, se você já o conhece bem, então fica mais fácil de você transmitir a sua mensagem, falar com eles claramente, não é? O passo é por aí. Ô, Reginaldo, eu quero mandar um abraço para a Cristiana. Ela entrou em contato, disse que não está conseguindo nos assistir. O que está acontecendo? Sentindo falta, né? E nós agradecemos e mandamos um abraço para todos, né, que estão tentando ou que tentaram. Mas hoje nós estamos gravando e depois publicaremos, né, Bruno? Hoje não tem como ser ao vivo. Mas fiquem tranquilos, porque de acordo com as dúvidas que vocês tiverem ou as colocações que vocês quiserem fazer, depois de assistir vocês podem deixar lá a pergunta, e aí em um outro momento nós retornaremos com o tema e com a participação de vocês, responderemos as perguntas lá no próprio YouTube, mas promoveremos um outro momento com o tema para que haja interação do nosso público, das pessoas que são curiosas com o tema, estão curiosas para ouvir as dicas, para ouvir mais do que acontece. Por que esse medo, como o Reginaldo acabou de falar? Sim, não é? E é até interessante a gente poder interagir, seja estando ao vivo. O tema é tão interessante porque atinge muitas pessoas. Já teve pesquisa que apontou o seguinte: a maior parte da população mundial tem muito mais medo de falar em público do que mesmo morrer. Mas quem quer morrer? Ninguém, não é? Eu lembro que na minha adolescência eu tremia de medo, eu ficava preocupado, ai meu Deus, eu vou morrer. E por que eu vou morrer? E eu tinha esse medo que me acompanhava. Depois, claro, isso vai passando, a gente vai amadurecendo, não é, o conhecimento, e a gente vai deixando isso de lado. Afinal de contas, está fora do nosso controle a questão da vida. Isso é com Deus, não conosco, não é? Então, enquanto estamos vivendo,
que procuremos viver da melhor forma possível. E prevaleceu, então, o medo de falar em público. O meu medo de morrer passou. Não é que eu não tenha medo, claro que eu tenho medo de morrer, mas a preocupação, aquela preocupação constante, estar preocupado com esse fato, passou, né? Me abandonou. No entanto, ainda demorou muito mais tempo o medo de falar em público, aquele medo, que aí eu vou reforçar, o medo de falar de uma forma muito acentuada, um medo. E quando a gente vence esse medo, o que fica é a situação normal, são as emoções. Foi aqui a minha cadeira. São as emoções que a gente apenas lida com elas. O Bruno Silva, no outro podcast, semana passada, ele comentou, né, sobre as emoções e como a gente consegue lidar com elas. Eliminar, não. A gente não elimina. Antes eu acreditava que a gente poderia eliminar algumas emoções, raiva ou sei lá, um súbito que dá assim medos, né? Uma reação repentina, o medo, mas ouvindo os colegas psicólogos, eu ouvi e entendi que não. A gente consegue lidar com essas emoções, da mesma forma que a gente consegue lidar com o medo de falar em público. E aí tem caminhos para a gente conseguir lidar com isso. O medo, sim, neste caso, o medo ele se afasta quando a gente passa a conhecer e a forma, o que é que gera, e o que fica é aquela emoção, aquele friozinho que ainda dá no início, se eu for palestrar para 200, 300 pessoas, claro que vai dar aquele friozinho. Já ouvi relato de atores de televisão, de novela, da Globo, falarem também em programas de entrevista que sempre no início ali dava aquele friozinho. Cantores, vi agora esta semana no site do Érico Rocha, do Mundo Digital, Marketing Digital, ele reúne, eu já fui a um evento dele em São Paulo com o Bruno, 8.000 pessoas presenciais, ali no evento presencial, 8.000 pessoas, ele falando ali, mas ele declara, tem aí no site dele, no blog, ele falando que nem sempre foi assim. Ele também já teve muito problema para falar em público e superou. E ele inclusive passa 3 dicas, e eu vou comentar daqui a pouquinho as 3 dicas que o Érico Rocha passa para se vencer o medo de falar em público. Tanto faz falar diretamente, presencialmente, quanto falar diante de uma câmera. Que para ele relata que falar diante de uma câmera ainda é mais estranho, ainda causa mais pavor do que falar para pessoas. Porque a câmera é um objeto, e ele até fala assim, tem um vídeo que ele fala assim, você está falando diante de um objeto preto ali, e é estranho você falar com quem não fala com você. Né? E isso causa estranheza, e é bem interessante. É isso aí, realmente. Falar e uma outra situação, como você tocou no assunto, foi agora, né, com a pandemia, que não podíamos nos reunir. Então, para conversar com um público, com um grupo, era necessário através de reunião online, né? Sim. Então, eu posso falar da minha experiência. Eu me senti muito estranha e muito nervosa, porque como eu não estava me vendo, porque tudo foi adaptação no início, né, Reginaldo? E aí eu ficava falando com ninguém. Eu me sentia assim e eu fiquei muito nervosa no início. Depois você vai se situando, lembrando que você tem um público ali que está comunicando as informações para ele. Tem também aquela angústia
de que será que eu estou sendo compreendida, né? Então a pandemia ela trouxe isso muito mais acentuado, né, Reginaldo? Também Sim, algumas pessoas como o Érico, ele já vivencia isso há muito tempo. Mas nós, pessoas comuns, nós não vivenciávamos antes da pandemia. Pelo menos eu nunca tinha vivenciado. Eu vim vivenciar na pandemia. E você, como foi para você? para mim foi bem antes, Né, Reginaldo? né, quando iniciou esse período aí de mudança para todos, para o mundo, né? Eu já estava envolvido em eventos que já estava tratando desse medo. Eu intensifiquei o meu combate ao medo de falar ao público na formação de coach lá em Salvador. Foram 2 anos né, de ida e encontros lá em Salvador, mais de 18 encontros. Também participei de um grupo de estudos com 12 pessoas sobre o livro Imunidade à Mudança, um grupo fechado. Né, me presentearam com uma vaga, o Moisés Ribeiro me presenteou com essa vaga lá com o grupo da IFC. Agora, depois eu vou conferir se é essa sigla mesmo, né, que Tá certo. é o Instituto Internacional de Coaching, e é a ICF, ICF. ICF, porque a sigla vem na ordem das palavras em inglês, né? Então, é o Instituto Internacional de Coaching, onde onde passa uma orientação das boas práticas do coaching. E eu já estava próximo de terminar a formação de coach. Lá a gente, claro, passa por muito treinamento, muitas situações em que a gente precisa enfrentar os medos, os próprios medos. Então, não só o medo de falar em público, mas o medo eu tinha, né, uma fobia maior de altura, e foi trabalhado isso também. E principalmente essas duas situações. A fobia, claro, ainda eu tenho fobia assim, de altura muito elevada. No entanto, houve uma Diminuição. diminuição bastante acentuada quanto a esse aspecto. E o de falar ao público, porque eu estava ali constantemente envolvido com muitas pessoas, e volta e meia tinha a oportunidade de ir até o público e me expressar. E olha que as pessoas começaram a comentar essa minha, essa minha evolução na comunicação. Os colegas de turma do MBA começaram a perceber que eu mudei. Quando eu iniciei, eu estava praticamente igual ao tempo lá da quarta série, que eu ficava aguardando os meus coleguinhas fazerem pergunta. Eu falo coleguinhas, mas eu já tinha 18 anos de idade, tinha colegas mais velhos do que eu, porque naquela época não era normal crianças estarem finalizando ali o ensino fundamental. A história mudou, não é, da educação, e enfim, aos 18 anos de idade eu estava concluindo ainda a oitava série. E no caso da quarta série, que é esse episódio que comentei, eu tinha já 14 anos de idade e já tinha colega com 18 anos de idade. Então já era uma turma um pouco madura. Mas eu conservei isso por bastante tempo, e lá em Salvador eu ainda me apresentava assim um pouquinho retraído, um pouquinho no meu canto, né, e introvertido. E as pessoas, os colegas foram percebendo que ao longo da jornada lá eu fui me soltando, e me ajudou bastante. Inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar uma história que aconteceu comigo na infância, e foi bem interessante. Pena que a escola não forneceu a gravação depois, porque foi gravado ali, cada um nesse encontro, que já foi na finalização, acho que no último encontro, ou no penúltimo encontro, e cada um teve a oportunidade de contar a sua história, uma história de infância, durante 2 minutos, sendo gravada
e diante de uma plateia de mais de 100 pessoas, que era o público ali daquela formação. Tinha um pouco mais de 100 pessoas. Muito interessante, muito desafiador e o que me ajudou bastante. Mas, claro, antes disso, também teve outros fatores que me ajudaram, que entre as causas do medo de se falar em público, eu comentei agora há pouco, que uma das causas é o julgamento. E no caso era complexo de inferioridade. Você tem? Você conhece alguém que tenha esse complexo ainda? Complexo de inferioridade. E achar que sempre sabe menos, sempre está aquém das outras pessoas. Então, sempre quem aparece na sua frente sabe mais do que você, alguma coisa, tem autoridade nisso, tem autoridade daquilo, e você esquece que você também tem autoridade. Quando você não olha para si próprio, o resultado é o medo de se expressar. Então, essa também é uma das causas. E eu tinha muito isso, era muito forte em mim. E, graças a Deus, eu venci. Chegou um dia que eu consegui enxergar que eu sou tão quanto as outras pessoas. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior que ninguém. Então, essa clareza, quando entrou em mim, a partir daí sim, mudou. Aí eu consegui começar a enfrentar as pessoas, enfrentar no bom sentido, enfrentar, que eu falo, no diálogo, conversar igual para igual. Não tinha mais essa questão de, fulano é autoridade, de autoridade política, autoridade policial, não sei o que, eu não posso chegar perto, não posso falar. Enfim, é um grande empresário. Acabou. Sou homem, diante de outros homens, diante de mulheres, não é? De empreendedoras, diante de pessoas ditas comuns. A gente tem esse hábito, né, de falar, não, você é uma pessoa comum, tá. E aí é só para diferenciar entre a pessoa que tem um destaque na sociedade, nos negócios, e de pessoas que não trilham, não é, nos negócios, por exemplo, pessoas que levam a vida ali mediana. A gente acaba tendo esse hábito, né, de diferenciar um pouco. No entanto, o valor das pessoas é o mesmo. Todos nós somos seres humanos. Quando a gente começa quando a gente entra, né? isso, quando a gente começa a reconhecer isso, entra nessa reflexão e reconhece esse fato, não é? Então tudo muda. Isso também ajuda a gente a diminuir o medo de falar em público. Eliminou uma parte, a gente vai para outra. Eliminar outras causas do medo. Como eu falei, uma das causas também pode ser a falta de conhecimento. Se eu lido com pessoas, sou coach, eu preciso entender a linguagem, eu preciso ter um vasto conhecimento de ferramentas, de teses, de teorias nessa área, para poder eu entrar no embate, para poder eu ajudar alguma pessoa, para poder eu conduzir um processo. Se eu não tiver conhecimento na área que me propus a me formar, eu não vou conseguir ter um bom diálogo, né? Ter uma boa conversa. Então, não vou conseguir fluir a minha comunicação. E por aí vai. O Reginaldo, muito importante essa questão que você falou agora do reconhecimento do coach, né? Da pessoa com essa formação. Então, gente, à medida que a gente vai percebendo o conhecimento do outro através de uma conversa, que eu não sei se foi falado no dia que Bruno esteve aqui, mas tem pessoas com formação de coach, mas que não atua e ficou meio que inibido de dizer que tem essa formação por algumas situações que
aconteceram no campo, pessoas que iniciaram uma formação, julgaram já ter capacidade de fazer atendimento e algumas pessoas se frustraram, né, com o atendimento de determinados coaches, né? Então, como você nos fala sobre isso? Já que você dá aí uma palhinha pra gente e fala um pouquinho disso pra gente, porque algumas pessoas ficam meio que duvidando, né? Sim, sim. Isso recai sobre o que acontece com todas as profissões do mercado, com todas as pessoas. Vemos, né, e também elogiamos professores, e também costumamos ver críticas a professores, elogios a policiais, críticas a policiais, elogios a médicos, críticas negativas a médicos, enfim, e em todos, a profissionais liberais, no global aí, no mercado de trabalho, em todas as profissões, bons donos de lojas, maus donos de lojas, bons condutores, isso é comum em todos os meios. Tem as pessoas que amam o que fazem e elas praticam ali o dia a dia, a melhoria da sua atuação, seja qual for o seu campo de atuação. E nisso que você mencionou agora sobre coach, é a mesma coisa. Pessoas que se precipitam, que elas visam mais o resultado próprio e acabam atropelando o processo. E isso gera desconfiança para a população, da mesma forma que, como já falei, qualquer outro profissional não bem preparado, não bem intencionado, também, além de prejudicar outras pessoas, prejudica também a imagem da classe, né, da classe em que está inserida. Então é uma questão aí de índole mesmo de cada pessoa, mas a pessoa séria, ela respeita os processos. Eu mencionei agora há pouco a ICF, ela é um órgão, né, um instituto que dita as regras das boas práticas na área de coaching, justamente para evitar o que aconteceu desde que a pessoa esteja lá, filiado ou enfim, ou respeite. Ela orienta, essa entidade orienta as boas práticas já para como é que fala? Proteger ali a classe dos profissionais. Igual, eu acredito, né, acredito que posso falar assim, igual ao conselho de engenharia, né, que procura manter as regras ali. Quem descumpre é banido. O conselho médico, quem descumpre as regras também é banido. Então é muito importante a regulamentação, né, de todas as atuações. E por aí vai. Muito bem colocado, Reginaldo. Realmente, em todas as profissões tem esses detalhes, né? Tem esse cuidado, o uso da ética, da boa índole, né? Das pessoas, do bem tratar da profissão. Então, precisamos tratar de fazer o melhor pelo nosso próximo enquanto profissional. Atender da melhor forma, desenvolver a melhor forma de conduzir o nosso profissionalismo, né? Realmente. Isso. E a comunicação, ela é imprescindível, né? É fundamental que se tenha a boa comunicação para poder fluir bem o entendimento entre as pessoas. E voltando à questão do empreendedor, que você comentou, que precisa passar a informação para a equipe, e eu friso que você passa a mensagem para 10 pessoas, passa no mesmo momento, e você passa em um único formato. Dessas 10 pessoas, umas 4 vão entender,
e as demais não. Umas 6 podem entender e as demais não. E você pode considerar que usou da maior clareza possível da comunicação para com essa equipe. Mas o porquê que as pessoas podem não entender? Porque cada um tem um perfil, inclusive o perfil da aprendizagem. Segundo a PNL, ela mapeou 4 perfis da aprendizagem também, que são o perfil visual, o digital, o auditivo e o perfil sinestésico. Cada pessoa tem um perfil desse. Lembrando, a gente comentou sobre perfis comportamentais indicados pela metodologia DISC no outro podcast, e eu comentei que nós temos todos os traços de todos os perfis. A mesma coisa em relação ao perfil ou aos perfis de aprendizagem, nós temos todos os traços. No entanto, tem um traço que é mais forte do que os demais. Então, se eu tenho, por exemplo, o perfil auditivo, então a minha tendência para aprender é mais ao ouvir. É mais fácil eu ouvir um áudio, eu ouvir a palavra que está sendo pronunciada diretamente para mim, focada ali diretamente para mim, do que eu aprender com texto ou outras formas. Então, uma pessoa visual, por exemplo, ela valoriza muito as cores, mapas mentais, A expressão, a né, expressão, nesse caso. o sinestésico, ele é mais, pessoal, é mais do contato, né, do corpo a corpo. Então, essas diferenças de perfis de aprendizagem fazem com que nem todo mundo receba a mensagem com toda a clareza, sendo quando ela é passada em um único formato. E dificilmente a gente vai encontrar um grupo uniforme, um grupo único que tenha apenas um desses perfis. A não ser que você faça uma triagem e traga para cá um grupo apenas sinestésico. Né? Ou então um grupo, se eu vou trabalhar aqui com computadores, tecnologia, então vou trazer um grupo com perfil digital. Assim, Entendi. é possível sim fazer essa triagem, fazer ali uma seleção e trazer um pequeno grupo, não é, selecionado com um desses perfis. Aí é diferente. Mas se você pega uma equipe que está lidando ali com o seu negócio, com o seu empreendimento, e você pegou a equipe para lidar com tarefas diferentes ali do seu dia a dia, com toda a rotina, dificilmente essas pessoas vão ter o mesmo perfil. Elas têm perfis diferentes e esses perfis devem ser respeitados, observados. Isso ajuda muito na comunicação. Então vai facilitar. E por que ajuda? Porque se eu estiver conversando com você e você não estiver me entendendo, qual é a tendência? Que pode acontecer o quê? Eu posso fazer aquilo que você disse que eu não faça, né? Então, dentro dessa sua colocação, Reginaldo, é interessante fazer uma triagem dos colaboradores, por exemplo, de uma empresa, ou seria interessante que se trabalhe nas 4 vertentes, que se comunique utilizando de todos esses instrumentos, essas formas de comunicação? Se eu não estiver falando com um grupo específico, por exemplo, um grupo de TI, em que a tendência é já ter um grupo filtrado, é interessante que eu trabalhe a diversidade, Sim. mesmo na comunicação. Mas para quem é empreendedor, já vai trabalhar essa diversidade, qual é o ponto de partida? Como sempre a gente coloca, o ponto de partida sempre é o eu. Então, se você é o comunicador, você precisa conversar com as pessoas, precisa ter clareza na sua fala, primeiro trabalhe você. Você tem
tenho medo, já falei aqui, não é? Durante esse momento, se você tem medo, existe uma causa desse medo. É o medo porque você carrega alguma coisa, não é? Do seu passado, ou é o medo porque você não conhece o tema, ou você acredita que as pessoas estão mais preparadas do que você, de repente você está numa situação nova e recebe pessoas com títulos maiores, né? Vamos dizer assim, títulos acadêmicos, mas nem sempre quem tem título acadêmico vai saber mais do que você dentro ali do seu assunto. Depende, isso é relativo, claro, mas dependendo aí, se você precisa passar a sua mensagem, esqueça o título das pessoas e passe a sua mensagem da sua forma. Agora, procurando ter o mais, assim, se aprofundar, conhecer o máximo possível daquilo que você precisa transmitir. Esse é um dos pontos que vai te ajudar a quebrar esse medo né, o medo de falar em público. Ok, então, um abraço para todos que vão assistir. Quero lembrar que se inscrevam no nosso YouTube, nos acompanhem, assista o quadro que faço, que temos. Esse quadro que estamos aqui dialogando, né, ReloCast. Se inscrevam lá, participem, assistam. A gente está trazendo sempre temas importantes, né, para o empreendedor e para a pessoa, né? Como vivenciar momentos de comunicação, se fazendo comunicar, se fazendo ouvir, se fazendo entender, né? Reginaldo, muito importante essas suas colocações, e levando para o dia a dia, esses 4 perfis, é necessário que se dê uma atenção maior, né, à forma de se comunicar. Como eu estou me comunicando? Eu estou só falando, eu estou me expressando. Às vezes eu transmito uma ideia, algo que eu penso, um projeto, e eu não sou compreendido. Por que eu não sou compreendido? Como ser melhor compreendido? Como comunicar melhor? Né? Isso, o interessante é entender que quando eu vou transmitir a mensagem, eu estou transmitindo para o outro, não para mim próprio. Porque eu já sei, aquele conhecimento que eu quero passar, eu já sei, mas eu estou passando para outra pessoa. Então é importante que eu entenda qual é a forma que a outra pessoa vai entender. Se não estou me fazendo ser entendido, preciso mudar minha estratégia. E alguém pode perguntar assim, mas eu sou obrigado a conhecer os 4 perfis a fundo, estudar qual é o perfil, como é que eu vou perceber? Não, você não precisa ser um analista desses perfis. É importante que você entenda que existem perfis diferentes e que as pessoas percebem as coisas de uma forma própria, né? De uma forma diferente. Uma pessoa percebe de uma forma diferente de outra pessoa. Uma pessoa tem mais facilidade. Por exemplo, tem pessoas que só estudam com música, com fone de ouvido. Tem pessoas que só conseguem estudar no barulho, não conseguem no silêncio. Já tem pessoas que só conseguem entender bem se estiver no silêncio. E aí vai do perfil de cada pessoa. E como é que você vai saber se está atingindo os perfis diferentes? Observando ali, interagindo com o pessoal. Está conversando, está passando, interage, pergunta e as pessoas vão reagindo. À medida que as pessoas vão reagindo, você vai percebendo o quanto fez efeito a sua mensagem, não é? A sua transmissão, o quanto ela surtiu efeito ali para aquele grupo. Fez efeito para uma pessoa ou para outra, você precisa entender como alcançar as outras pessoas e não cair no julgamento de que as pessoas não estão interessadas, não estão nem aí,
E aí é comum, né, a gente cair nessa armadilha do julgamento. Ah, não, eu vou mais não, explicar para o Bruno que ele não quer nem saber da minha, da minha fala. Quer dizer, eu tenho que evitar isso. Isso é uma armadilha que acredito que a maioria, né, das pessoas caem, né, nessa armadilha, que é o do julgamento. Mas, assim, a gente precisa entender que é necessário promover a condição para a mensagem chegar de forma satisfatória. Ia perguntar alguma coisa, Bruno? Deu calor? Dentro de alguns questionamentos, de algumas dicas, né, que você já falou, Reginaldo, lembra que no início você falou do Érico, que ele dá umas dicas? Tem aí Sim. algumas dicas suas. Tem. E você quer falar agora sobre as dicas do Érico? Eu vou mencionar aqui o Érico, que eu acompanho ele desde 2018, na verdade bem antes, mas desde 2018 é que eu comecei a frequentar, né, a consumir o conteúdo, né, os produtos do Érico Rocha. E ele diz que nem sempre foi tão fácil para ele falar publicamente, nem presencialmente, nem falar diante de uma câmera, e que ele coloca três truques. E reforça o que a gente já vem falando, né? Primeiro, a gente tem que saber o que é que quer passar, a gente tem que entender o conteúdo. Depois, a gente tem que entender ali a plateia. E os truques que ele passa são treino, né? Não tem como perder o medo do público, né? De falar em público se eu não treinar. Não vai ser da primeira vez. Eu fui lá, primeira vez, tive a oportunidade, fui falar, tive medo, recuei e esqueci. Vou daqui a 6 meses, 1 ano de novo. Então, eu não vou curar esse medo, não vou conseguir resolver. Eu preciso gerar oportunidades. Quem frequenta a igreja, muitas vezes, né, eu acredito que seja um bom exemplo, sempre tem a oportunidade de se expressar publicamente. Eu estava conversando com um conhecido e ele disse: eu tenho medo de falar em público. E eu falei: e o que é que você está fazendo para vencer esse medo? Estou cantando na igreja. Muito bem, é um bom exemplo. Porque existem encontros frequentes, né, regulares, e é uma forma de você forçar ali, enfrentar o medo. E a prática vai mudando, vai fazendo você esquecer esse medo. Então, o primeiro truque que o Érico Rocha passa é esse: treinar. Não existe milagres, tem que treinar, né? E aí o exemplo que passei, tem tantos outros exemplos na escola, na igreja, no trabalho. É sempre você procurar passar a sua mensagem, mesmo quando as pessoas não queiram dar tanta atenção, você pede a alguém, pelo menos como forma didática, de apresentar. E é interessante também, que aí eu lembrei de um livrinho sobre treino da memória, como memorizar, em que o manualzinho lá fala: você precisa transmitir aquilo que você aprendeu. Estude alguma coisa, e aí se você tiver, por exemplo, precisando preparar a sua equipe de trabalho, você que é empreendedor, você vai preparar ali o seu conteúdo e vai transmitir. Ali você tem uma oportunidade, porque se eu estiver aqui falando de um empreendedor que tem uma equipe, já tem a oportunidade constante. Pessoas que não têm essa oportunidade e elas precisam criar a oportunidade, elas precisam, por exemplo, fazer uma leitura de um livro, de um conteúdo, e procurar ali dentro do mesmo dia, do dia seguinte, ela repetir, ela conversar sobre aquele conteúdo com outras pessoas, com a família, amigos, enfim. Sempre vai ter alguém que vai querer ouvir, não é, Maria? E esse é um ponto. Opa! Então, é o truque. O truque do Érico seria o treino, né? Treinar constantemente.
quanto mais treinar, melhor resultado você vai ter. O segundo truque que ele passa é meditar. Ele mesmo fala num vídeo que não sabe o porquê, mas meditar ajuda. E também ele fala o seguinte, no início você vai ter dificuldade, porque meditar não é tão simples. E a gente sabe, tem pessoas que, por exemplo, alguém que sofre tem a síndrome do pensamento acelerado, é bem bem complicado para ela meditar. Não sei se ela vai meditar ou vai devagar, né? Mas pelo menos se concentrar vai ser um pouquinho difícil, mas tudo é treino. Então vai começando, ele fala também que se inicia com a meditação, sempre, principalmente antes de um evento, você vai falar em público, você precisa falar com alguma pessoa, dá uma meditada, procura relaxar antes, e isso vai ajudar também. E o terceiro truque é o foco. O foco na audiência, o foco na causa. Não foque nos seus erros, nas suas preocupações, não foque em você próprio, e sim na causa, na sua audiência. Você vai falar, está transmitindo uma mensagem para outra pessoa, essa mensagem é importante para a outra pessoa, foque nisso. E procure evitar o julgamento de que a outra pessoa vai condenar você por alguma coisa. Evita esse julgamento e simplesmente foque. A sua mensagem tem um propósito. Qual é esse propósito? Esse propósito vai ajudar alguém em alguma situação. Se você está trabalhando com uma equipe, a sua equipe, por exemplo, se for de atendimento ao cliente, essa equipe vai receber a sua mensagem, por exemplo, de instrução de como melhor atender ao seu cliente. Então isso tem uma grande importância para o seu colaborador e para o seu cliente. Foque na causa, não em você próprio, né? Um outro, e aí foram os três truques que eu vi, né, que o Érico passou. E tem um outro lembrete também do livro, agora não lembro ao certo se é dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes ou do outro que é Rápido e Devagar, um desses 2 livros. Eu vou lembrar e reforço aqui. Mas fala o seguinte, procure ser você. A autenticidade. Muitas vezes a gente fica repetindo algum vício de outras pessoas. Procura imitar. Eu aprendi que a modelagem ela é importante. Só que modelar, a gente procura modelar, a gente pode falar disso em outro momento, mas a modelagem ela é muito importante quando a gente está modelando um case de sucesso, né? Alguém de sucesso, e a gente vai pegar o lado bom. Agora, a gente não pode modelar e esquecer a nossa essência. Eu não posso me transformar na outra pessoa. Modelar não é se transformar em outra pessoa. Aí a gente tem que procurar ter esse cuidado. Então, autenticidade, ser eu mesmo na hora de falar. E se eu sou eu mesmo, se eu cometo erros, mas é importante que eu me observe e peça que as pessoas, e aí a outra dica, é pedir que alguém esteja me avaliando. Se eu for dar uma palestra para 20 pessoas, por exemplo, eu procure alguém que fique lá nos fundos, né, lá por trás de todas as pessoas, observando o meu comportamento, a minha forma, a minha expressão, a minha expressão corporal também, como eu me comporto, se eu estou me balançando muito, balançando as mãos, mexendo demais, enfim, quais os tiques que aparecem na minha fala, no meu corpo, e também as palavras que eu repito como sendo um tique, sei lá, um vício. E é importante que tenha um avaliador
a lei da minha confiança, que vai dizer, ó, Reginaldo, você repete muito isso aqui, repete muito, né? Não é? Alguma coisa assim, né? E que a gente nem sempre percebe, a gente está conversando e a gente não percebe. Ou alguém que está nos assistindo, não é? Percebe, se ela tiver com essa preocupação de observar, aí é diferente, você vai saber que tem alguém te avaliando, mas é alguém que você delegou com a função de te ajudar, não é você ficar preocupado com o julgamento da plateia que vai te julgar e você não sabe nem porquê. Aí sim, gera um medo, porque você não sabe qual seria esse julgamento. Mas se é alguém que está te ajudando lá com essa função, isso é muito, muito bom. E a outra forma também é você se assistir. Faz uma gravação, aqui mesmo, quando terminar aqui o nosso HeloCast de hoje, o sexto, falando sobre o medo de falar em público, eu posso rever e observar como foi a minha fala ao longo dessa gravação, não é? E isso vai me ajudar a melhorar, a evitar alguns pontos, né, que de repente eu posso julgar que seja negativo, e aí no próximo eu posso dar uma melhorada na minha comunicação. Sempre com o foco de não julgar como ruim ou bom, né, o meu estilo, mas sim o quanto isso atrapalha na transmissão da mensagem, porque o importante é a mensagem chegar da forma que eu quero que ela chegue, não é chegar de qualquer forma. É verdade, Reginaldo. É muito importante isso. Por quê? Porque se eu me fizer compreender, se eu transmitir a mensagem, eu vou estar cumprindo, né, a minha função de comunicar, né, de falar com o outro. Então, é interessantíssimo que ficaram aí algumas dicas, né, nas entrelinhas, outras bem diretamente, bem explícita, que foi falar do que você conhece, conhecer o conteúdo, né, se comunicar. Se você conhece, você vai se comunicar bem, você vai se fazer compreender. E outra coisa muito importante, vencer o medo de falar em público. Por quê? Porque todos nós temos alguma experiência boa para passar, ou descobrimos algo que outras pessoas não descobriram ainda. Então, como você disse, a importância que é eu me trabalhar para que eu consiga comunicar aquilo que eu vivencio, aquilo que eu descobri, aquilo que vai fazer bem para o empreendedor, para a pessoa, para o profissional. Então, todos nós temos algo a comunicar, a falar, e essa questão de ter foco, de nos trabalhar, ela realmente é muito importante. Eu observo em algumas apresentações de crianças, adolescentes e até adultos cantando, e aquele que pratica, aquele que tem, vamos falar, que segue uma religião, que tem uma prática, eles comunicam melhor a música, o cantar, o som, a voz. Eles estão praticando, consequentemente eles vão expressar bem, eles vão cantar bem, eles vão comunicar bem. Então, nas salas de aulas mesmo, essa comunicação, esse uso vai facilitar para uma melhor vivência da comunicação futura, né, das crianças, dos adolescentes e dos adultos futuros. Nós, quem tem um trauma, um medo, um problema de se comunicar, da nossa idade, ou mais jovem que a gente, a criança ou adolescente, que vá trabalhando isso de forma espontânea, com aquilo que você conhece, com o assunto que você conhece, o assunto que você domina. É isso que você transmitiu, e isso é muito importante realmente, Reginaldo, esse trabalho. E todos nós temos algo a comunicar, e algo importante que vai engrandecer,
que vai enaltecer a experiência do outro, a vivência do outro, né? Então, tudo isso você colocou aí ao falar, ao dar dicas, a utilizar o Érico Rocha, né? A forma de expressão, de movimento do se mover, comunicação, comunique mais ação, né? Isso. Então, muito importante, bem válido, né? Então, recapitulando aí as principais causas, né? A falta de conhecimento do conteúdo, falta de preparação, algum trauma, às vezes sim, acontece, né? A pessoa pode carregar esse trauma, e se for trauma, repetindo, procure o seu psicólogo, né? Para resolver, terapeuta, Isso. enfim, um profissional preparado e competente para ajudar você. Enfim, algum probleminha aí, Bruno? Pronto. Doutor. E assim, então são as principais causas. E o julgamento, né? O julgamento o complexo. Como eu falei antes, eu sofria muito do complexo de inferioridade e eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. E uma vez eu ouvi uma frase, acho que num livro, e que diz o seguinte: o que é que eu tenho a ver com o que você pensa a meu respeito? Eu fiquei olhando assim, fiquei analisando essa frase e digo, mas assim, eu vou simplesmente estar nem aí para as pessoas, para o que as pessoas pensam a meu respeito? Não, não é que eu vou menosprezar as pessoas. É simplesmente assim. Você tem todo o direito de pensar o que quiser a meu respeito. Cabe a mim zelar pelo que é verdadeiro. Se o que você pensa a meu respeito for verdadeiro, eu vou procurar resolver, porque você está passando algo, por exemplo, se você pensa algo a meu respeito que seja negativo, se for verdade o seu pensamento, eu tenho a obrigação de tratar isso. Mas e se não for verdade? Se for só um pensamento, for só uma crença? E, enfim, como cada um tem seu perfil próprio, então eu não tenho nada a ver com o que você pensa a meu respeito. Isso ajudou muito eu a quebrar aí esse medo, porque eu ficava com medo do pensamento do outro. Ora, mas se eu não tenho nada a ver, ele pode pensar o que quiser de mim. Isso me ajudou bastante. Ajudou e fez uma grande diferença na minha vida. A partir daí, eu posso falar, eu posso me expressar, sabendo que o que eu estou expressando é autêntico, estou me expressando com respeito, não estou faltando respeito a ninguém, e o que eu estou falando é verdade. Estou passando uma mensagem verdadeira. Para que eu vou me preocupar então agora com julgamentos? Isso mudou a minha vida. Ah, que maravilha, é muito importante ouvir você falar isso, porque quantas pessoas, né, que ficam pensando no que o outro acha Sim, dele ou dela, né, e aí se preocupa tanto com isso que esquece de vivenciar, porque o outro ele não está vivendo o que eu vivencio para me julgar, né? Então, a partir do momento realmente que eu começo a me perceber assim, claro, eu estou sendo ético. Se eu estou usando da ética, eu não preciso me preocupar com os pensamentos alheios, né? verdade, E realmente, Reginaldo, isso nos vai transmitir segurança, né? Um buscar maior para melhorar aquilo que eu já domino, né? E não me preocupar com aquilo que o outro pensa, muitas vezes porque não me conhece, porque não está na minha pele, porque não vivencia o que eu vivencio, né? Antes eu lembro, em sala de aula, eu era tão antenado com o julgamento alheio, que se tivessem duas pessoas conversando entre si e rindo, eu achava que era comigo.
Uma vez eu lembro também de uma outra situação bem interessante, é que eu estava numa formação e eu era o formador no momento, e tinha dois professores olhando um para o outro e ali dando as risadinhas e tal. E eu pensei, isso é comigo? E ali travou, né? Eu fiquei nervoso, aquela situação toda. Depois que eu trabalhei essa situação, em outras oportunidades, eu tive problema técnico, fui fazer uma apresentação, lembro que uma apresentação de um arquivo em PDF e o computador demorou. E eu olhei e tinha pessoas também com o mesmo comportamento, mas aquilo já não me atingiu mais. Por quê? Porque o problema técnico é normal, acontece. O computador demorou a abrir, o arquivo demorou a abrir, normal. E abriu, depois que abriu, eu continuei o meu trabalho, minha apresentação fluiu tranquilamente, eu não sofri, houve um pequeno atraso ali, mas conduzi o meu trabalho de forma satisfatória, tranquilamente, e o bom, eu não sofri e cumpri o meu papel. Isso é Não é? maravilhoso, né, Reginaldo? Então, É maravilhoso, Maria. muito importante você falar sobre isso. Eu não via com esses olhos, dessa forma que você falou agora. Mas, geralmente, quando eu tenho que falar em público, eu procuro observar, só olhar para as pessoas que valorizam o que eu estou falando. E agora você falando, eu lembrei, né, dessa forma, porque quando eu estou me comunicando, conversando com o público, algumas pessoas, infelizmente, naquele momento julgam a gente, ou nem está julgando, como você disse, está falando sobre algo, comunicando algo ali, às vezes bem importante, né? Ou ri com alguma coisa, ou lembra de algo, e, e se a gente focar naquela pessoa, a gente começa a tremer. Sim. Eu, pelo menos, Sim. acontece comigo. Então, eu procuro sempre, quando eu estou me comunicando com o público, dar atenção àquela pessoa que me dá atenção, que me valoriza, eu olho para a expressão da pessoa e se ela me aprova, eu foco mais naquela pessoa, Reginaldo. Eu tenho isso, entendeu? Uhum. Só que é como você falou agora. Eu não preciso considerar se eu olhar e ver que a pessoa está com uma expressão de riso, de falando com o outro, então eu não preciso olhar, não é isso? Não precisa olhar. Ou considerar, né? Não precisa considerar. Assim, primeiro porque você não pode adivinhar o que é que as pessoas estão falando. A não ser que ela dirija a palavra para você, criticando o seu trabalho, aí sim, ela está declarando, ela está, não é, fazendo a declaração pública. É diferente. Mas se ela tiver... Claro que alguns comportamentos são estranhos e nem sempre são compatíveis ali com o momento. Inclusive, sugerem falta de respeito. Não é? A sua plateia está faltando com respeito ao seu trabalho, a você enquanto profissional, e enfim. Então, é importante ter esses cuidados. Outro ponto que um autor levanta é o seguinte: também precisamos evitar o foco em uma única pessoa. Aí você colocou isso aí, Maria. Você diz assim, alguém aprovou a sua apresentação. E aí você começa a direcionar sua apresentação para essa pessoa e esquece as outras pessoas. Se acontecer isso, você está falhando ali no momento. Você demonstra uma atenção e que ficou o seu diálogo ali entre você, ou a sua apresentação entre você e aquela pessoa que aprovou, que simpatizou ali com você. Enfim, isso também deve ser evitado porque se você estiver diante de um grupo que precisa te ouvir, a atenção deve ser homogênea, né, para todo o grupo. E é interessante, agora eu lembro como dica de oratória, para pessoas que precisam ir além, precisam inclusive dar palestras, uma dica essa observação que você fez, Maria,
servir como quebra-gelo. Alguém olhou para você, você se direciona para ela, faz alguma pergunta, inclusive informalmente, fora do contexto, pode ser. Por exemplo, eu estou de óculos, você também, e se eu estou numa plateia lá de 50 pessoas, de 200 pessoas, se eu consigo te enxergar visivelmente, eu posso puxar o tema, não é? Fazer um comentário sobre o uso de óculos, fazer um comentário sobre uma pesquisa aponta que tantos por cento da população apresentam miopia, por exemplo. Aí eu faço um comentário dentro ali do objeto, né? Acerca do objeto que você está usando, o utensílio, ou uma joia, ou alguns citam, né? Citam falar sobre futebol, se tem algum torcedor ali, com os cuidados, né, de não falar o contrário do que a pessoa queira ouvir. Mas se você está seguro de que vai fazer um comentário, mesmo sem pertencer ao conteúdo ali da sua palestra, do seu momento, mas você usa isso como quebra-gelo. Tá tenso inicialmente e é normal, tá com medo de falar, então olhou, viu alguém usando ali algo que como é que se fala? É meio íntimo, que você tem uma intimidade para conversar a respeito, então então você consegue, né, ali quebrar o gelo falando com essa pessoa. No entanto, você não deve permanecer o foco naquela pessoa. Entendi. Se eu sou um torcedor, não sou torcedor, mas eu sendo torcedor e eu encontro alguém com a camisa de algum time, eu vou fazer um comentário respeitosamente, claro, e ali eu quebrei o gelo. Aí eu olho para você, tá de óculos, Maria, tal, faço elogio ou faço qualquer outro comentário, como já falei. Assim eu começo a quebrar o gelo, assim eu começo a aliviar minhas tensões. O medo vai desaparecendo, porque eu já encontrei outro, eu olho para uma outra pessoa e tem. Então aquilo que eu tenho familiaridade para falar sobre algo particular, aí eu falo, quebrei o gelo, agora eu começo a apresentação e começo a interagir com todo o público, vendo as formas diferentes, considerando os perfis próprios, né? Ali tentando perceber o que é que está mais chamando a atenção. Por exemplo, se eu estou falando meio baixo, eu estou vendo a reação e aí eu amplio, eu aumento o volume da minha voz, o meu tom de voz, e eu percebo ali a reação da plateia. Quando eu vou observando isso, eu mesmo vou pontuando ali qual é o termômetro, qual foi a minha forma de falar que chamou mais atenção, qual foi a minha forma de falar que deixou o pessoal ali mais frio ali, olhando para o celular, sem me dar atenção. Quais são as perguntas que estou fazendo que chamam a atenção, que interagem, que conectam e por aí vai. Reginaldo, que dicas maravilhosas, né? Eu não, quando eu tô tensa, por exemplo, que eu começo a falar, eu não me atinha a essas dicas, né? Na verdade, eu preciso de algo para me acalmar, para me tranquilizar, para seguir. Então, eu uso sim a pessoa que me aprova. Isso vai me deixar relaxada para comunicar o que eu levei para comunicar, para interagir. E eu tenho uma outra forma, mas eu não sabia, conversando que a gente compreende e falando principalmente com uma pessoa que estudou e que trabalhou a comunicação, a gente vai introduzindo,
na nossa comunicação, né? Então, não é que eu só visualizasse aquela pessoa, é que eu uso a aprovação dela para seguir. Veja que eu disse que não tinha problema com comunicação. E aí a gente, quando vai conversando, interagindo ali na conversa, a gente vai se percebendo e percebendo as dificuldades que nós temos diante de uma coisa que a gente pensa que domina, né? Sim. Mas no meu caso, eu uso e depois eu começo a interagir com o público, mas eu preciso utilizar a aprovação para seguir e para fluir o conteúdo que eu levei para comunicar. Mas eu já não fazia, não utilizava esse quebra-gelo. Então, muito provavelmente, vai me favorecer utilizar esse quebra-gelo em outros momentos que eu ficaria tensa, que eu vou estar, porque é natural, gente, quando a gente se comunicar com o público, ficar nervoso. E Natural. essa dica é maravilhosa, né, do quebra-gelo. Então eu vou usar essa outra forma também na minha comunicação. E Maria, é interessante também diferenciar. Você falou em aprovação, eu falei em quebra-gelo. A aprovação também pode quebrar o gelo, claro, quebra o gelo, você fica. Só que nem sempre. Você esperou a aprovação de alguém ali, do grupo, da plateia, alguém aprovou, você continua focado ali, naquela pessoa. É uma aprovação, diferente do quebra-gelo. De repente, você consegue quebrar o gelo usando as dicas que passei aqui e não ter exatamente a aprovação, porque vai ter daquela pessoa que você, né, interagiu ali inicialmente para quebrar o gelo. Porque depende do seu conteúdo, claro, mas mesmo que essa pessoa ela tenha a tendência de desaprovar o seu conteúdo, a sua forma, ela também já foi ali amenizada, né? Já quebrou ali o gelo com ela, então ela já se abre mais, ela já te dá mais oportunidade. Então, acho, né? Então tem uma diferença aí. Então, tem, realmente. Além de você, não é? Porque quando você quebra gelo, você quebra com qualquer pessoa. Quando você espera pela aprovação, não é com qualquer pessoa. Por quê? Não são todas as pessoas que têm o mesmo perfil que você. Com certeza. Né? Essa pessoa que aprovou você, ela tem um perfil, por exemplo, de aprendizagem, ela consegue, ela reconheceu traços em você que ela admira, ou que ela própria tenha. Por isso ela aprovou, não é? Ela, por exemplo, se você é sinestésica, naturalmente a pessoa sinestésica vai olhar para você e vai se apaixonar pela sua forma. Naquele momento de transmitir. É natural. E os demais que têm outros perfis? Então, se você se mantém focado ali, você tira a oportunidade das demais pessoas receber com a mesma fluência a sua mensagem. Mas quando eu me referi a quebra-gelo, à medida que eu me tranquilizei, eu começo a interagir mesmo com aquele que eu vi desaprovação. Sim. Porque se eu não interagir, não há participação, né? Se eu foquei, talvez eu tenha me expressado mal, se eu foquei, não vai haver interação, não vai haver compreensão daquele público. Como, no caso, eu estou ali me comunicando, falando em público com um grupo, então, à medida que eu vou comunicando o meu conteúdo, o que eu tenho para falar, eu chego ao ponto de interagir com aquele que eu vi desaprovação também. Eu não centro, não, eu sigo, entendeu? Só que eu sinto a necessidade de aprovação para poder comunicar. Então, mas foi bem importante você colocar. Não, é uma ligação e eu não posso atender agora. Depois eu atendo. Tá.
Então, Maria, mas é assim, é muito importante a sua colocação, foi bem oportuna, porque eu estou falando aqui de pessoas que não conseguem sair Ah, daí, da pessoa que foi aprovada, né, que aprovou, e pessoas, nesse caso, como você está colocando, você iniciou com essa aprovação, mas se viu de quebra-gelo e você continuou ali a sua fala. É diferente. Tem pessoas que ficam tão nervosas, e é natural, o que é necessário é trabalhar esse nervosismo para chegar ao equilíbrio. Mas tem pessoas que ficam olhando ou para os pés, ah, ou para o teto, ou para os lados, ou para uma pessoa só. Por isso que eu lembrei, né? Então, quando você entendi, falou que Reginaldo. você começa a se direcionar para aquela pessoa que aprovou, que te aprovou, então tem essas situações. Então tem pessoas que ficam ali, olha para os pés, olha para o teto, olha, então só para uma pessoa. É isso que deve ser evitado, porque quando, além do desconforto que você está passando, quem está te observando está percebendo esse desconforto. E aí não há uma conexão, Entendi. não se conecta com a sua mensagem. Não, mas foi Aí importante né? essa sua Aí pode colocação. acontecer uma dispersão e É, a mensagem ela não foi bem transmitida. Pode acontecer isso, uhum, ok? ok. E o Sérgio chegando aqui agora. Sérgio, você já teve medo de falar em público? Eu não tive, eu tenho. Você já ouviu a pesquisa que diz que a maioria da população mundial tem mais medo de falar em público do que morrer, Pode ter. né? E isso é bem interessante. Depois de anos e anos e anos, o cara ser professor, né? Tá sempre na frente de uma sala de aula, É. mesmo assim, diferente. Quando a gente enfrenta algo diferente, né? Então vem tudo de novo. Mas enfim, tem como se trabalhar, tem como enfrentar esse medo e é isso, não é? Seguindo as dicas que a gente passou aqui, procurando outras formas também, cada um tem sua forma, pode, e acredito que já temos aqui conteúdo bastante para hoje, Eu acredito, né, Bruno? né? Pronto, então eu vou só passar aqui para finalizar, então recapitulando aqui, falamos aqui sobre as principais causas do medo de falar em público, que é a falta de segurança, a falta de preparação, a falta de treino ou algum trauma trazido aí da infância. Enfim, são vários fatores que nos cercam e que geram medo na hora de falar em público. E também falamos que falar em público não é somente para os palestrantes. Desde que precisamos conversar com as pessoas no dia a dia, já estamos falando em público, e quanto melhor a nossa comunicação, mais sucesso a gente vai ter nos nossos empreendimentos, na nossa vida. Então, principalmente para você que é empreendedor, você precisa liderar pessoas e então você precisa ter a melhor comunicação possível. Comunicação fluente é aquela que você consegue passar a sua mensagem de forma clara, que todo mundo que te ouviu aquilo que você realmente precisou passar. Não se trata nem sempre de discurso bonito, discurso eloquente. Nem sempre o discurso eloquente vai ser entendido por todas as pessoas, pelo menos do seu público. O mais importante, então, é o seu público ouvir aí a sua mensagem. E para finalizar aqui o HelloCast de hoje, o sexto, eu vou passar uma dica aqui, um exercício, repetir aqui o exercício do livro Que Mental, que é um livro sobre o funcionamento do cérebro e tem um exercício excelente que ajuda em todas as situações da nossa vida, inclusive da comunicação. Eu vou passar aqui o passo a passo desse exercício para a gente finalizar por hoje, tá bom, Maria? Ah, que bom. Excelente. No Ki Mental, é o exame do Ki Mental, ele vai falar sobre foco, planejamento, sobre concentração. Então, o que é que você precisa fazer? Separar 8 minutos por dia, somente 8 minutos,
procura o melhor horário possível, se é na hora que acorda, se é na hora que vai dormir, se é na hora do almoço, enfim, escolhe um horário que seja melhor. De preferência, o horário que você vai conseguir fazer todos os dias naquele horário para facilitar. E a atividade consiste no seguinte, prepare aí o seu cronômetro no celular e você vai medir 1 minuto para cada etapa. Começando o primeiro minuto, você vai treinar a sua respiração. E na respiração, você vai colocar uma mão no tórax, outra mão na barriga. E vai inspirar e soltar. E aí você pode contar de 1 até 4, né, no ritmo dos segundos. Inspira durante 3 segundos. Para durante mais 3 e solta durante mais 3. No final de cada ciclo desse, você solta a mão da barriga e volta e sente a sua respiração. Fica repetindo esse movimento até o seu cronômetro marcar 1 minuto. Fechou o primeiro minuto? Você vai agora para a concentração. Na concentração, vai fixar em um ponto, procura um ponto na parede, um ponto no celular, um ponto qualquer, e fixa o olhar diretamente para ele. Começa a contagem no cronômetro e começa a contar. 1. Enquanto o seu pensamento não mudar, o objetivo aqui, o desafio é não pensar em nada, apenas ficar focado naquele ponto. Se mudou, veio qualquer pensamento, por exemplo, está demorando, qualquer coisa, veio na mente qualquer pensamento, você pula para o 2, e assim por diante, até terminar, até concluir 1 minuto. E aí vai perceber que é bem difícil se manter no 1 durante 1 minuto. É bem difícil mesmo. Depois que você pula para um outro número, eu vou falar por experiência, e fica complicado, vai vindo mais pensamento. O ideal é manter-se no 1, né, Reginaldo? Porque depois que vem o segundo, eita, eu nem consegui, aí já é o terceiro. Eita, pulei de novo, já é o quarto. E assim vai até. E aí você vai perceber que realmente é difícil se concentrar, manter ali sem pensar em nada. É bem difícil. Então passou esse minuto, vem o terceiro minuto, que é uma retrospectiva dos fatos negativos das últimas 24 horas. Então, se estamos agora às 11 horas e 8 minutos, eu vou fazer a retrospectiva negativa das últimas 24 horas. Começo de 11 horas de ontem e termino hoje. Durante 1 minuto eu vou lembrando de todos os fatos. E aí, no final, eu pego a minha mão esquerda e simbolizo que estou jogando para fora, para o universo, essa negatividade. O que aconteceu que eu não deveria ter feito, o que aconteceu que eu julgo que foi negativo para mim. Eu estou fazendo uma reflexão sobre sobre o meu comportamento. Não é sobre as outras pessoas. É sobre sobre a minha reação diante do mundo. Então eu pego aqui com a mão esquerda, simbolizando e jogo para o universo o que foi negativo. No quarto minuto, eu vou também fazer uma retrospectiva, sendo agora a positiva. Então tudo que aconteceu de forma positiva na minha vida, de ontem até hoje, neste momento, nessas 24 horas, eu vou agora guardar com a mão direita, fechar, trazer para cá, simbolizando aí que eu estou absorvendo o que é de bom. E claro, eu vou continuar fazendo o que é bom. O quinto minuto vem o que é chamado pelo livro, é interessante que você faça uma consulta ao livro, que é chamado de exame do BEAT. São quatro letrinhas, o B-E-A-T, que são letras que trazem, né, os nomes em inglês de corpo, B de corpo, que é body,
O E de emoção, o A de atitude, o action, e o T de pensamento, né? Think. Então, você vai se autoanalisar fisicamente, psicologicamente e ver como está a sua saúde neste momento do exame. Então, você pega aqui, faz aí, Maria, você pega Aqui de com, fora para dentro, né? pegando do dedo mindinho aqui com o dedo do joia, que eu esqueci. E aí você faz esse movimento. Então, observa aqui o meu corpo. Como está o meu corpo agora? Eu estou sentindo dor de cabeça, estou tranquilo, estou com sono, estou com dor de barriga, dor nas pernas, enfim. Tenho pedra nos rins, alguma coisa assim. Fisicamente, o que é que eu estou sentindo? E aí eu faço uma análise, pulo para as emoções. Emocionalmente, como eu estou? Estou tranquilo? Estou com medo de falar em público? Como é que eu estou me sentindo agora? Né? Esse exame é do agora. Pulo agora para o A de action, de ações, atitudes. Como é que estão sendo as minhas atitudes no momento presente? Eu analiso e guardo mentalmente. E por último, pensamento. Quais são os meus pensamentos? Eles são positivos para a minha vida? Eu estou me preocupando com coisas negativas? Enfim, qual é a qualidade dos meus pensamentos? Eu faço esse exame também durante 1 minuto e aí vem o próximo minuto, que é o sexto, e o sexto minuto é a escolha do beat. Ou seja, o que você examinou no 5º minuto, agora você vai escolher entre, claro, você vai escolher o que é bom, não é? Então, se você estava com a enxaqueca, você não quer ela. O que é que você vai escolher nesse momento? Durante 1 minuto, você vai mentalizar ali a sua escolha. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, você vai falar daqui a pouco, né, para outras pessoas e está com o pensamento negativo de que vai dar errado, a sua escolha deveria ser o quê? Trabalhar isso para positividade. Transformar esse pensamento num pensamento bom. Essa seria a escolha que acredito que fosse a melhor para esse minuto. Depois do sexto, então agora no 7º minuto, você vai fazer o planejamento futuro. Vai planejar 24 horas do momento que você está até o dia seguinte. O que é que você vai fazer durante as suas próximas 24 horas? E aí, com base nas suas necessidades, você escolhe. Passa 1 minuto planejando. Vou fazer isso, aquilo, outro. Até concluir aí o seu planejamento. Não precisa registrar nada, isso é tudo mentalmente que você vai fazendo. Sexto, falei do sétimo, não é? Sétimo. E agora vem o 8º minuto para finalizar a atividade. No 8º minuto você vai simplesmente agradecer, vai praticar a sua gratidão pela vida, enfim, por aquilo que você acredita que mereça a sua gratidão. Então, durante 1 minuto, pratique a sua gratidão e feche a sua atividade do dia. No dia seguinte, repita e faça por onde repetir pelo menos 28 vezes, ok? E depois observa o que vai acontecer na sua vida. E aí, gente, vocês vão tornar isso um hábito. Vão ver o quanto é útil. Por que pensar nas últimas 24 horas? Por que planejar para a próxima 24 horas, né? O seu próximo dia, por que planejar? Então, à medida que você vai refletindo, vai vivenciando, você vai vendo a utilidade. E por que escolher, né, Reginaldo, o que teve de bom e depois agradecer? Porque quanto mais a gente pensa positivo, mais a gente atrai coisas positivas para a nossa vida, né? Então, nós vamos fazer reflexão, é um exercício maravilhoso que vai contribuir muito com a sua vida futura, com o seu momento, porque você vê bem completo, né? Esse exercício, ele é bem completo. Sim. Né? E eu vivencio isso e vejo quanto é útil
para a vida, para viver melhor, né? Precisamos viver melhor, vivenciar coisas boas, né? Quem sabe aí se tem uma vida futura, né? Uma outra vida, aliás, viver novamente, ninguém sabe, ninguém tem essa resposta, né? É, verdade. Então, vamos viver da melhor forma possível. Reginaldo, gratidão, muito conhecimento, inclusive eu que disse lá no início, né, que não tinha problema. Eu detectei algumas coisinhas assim para melhorar na minha forma de comunicação. Esses exercícios, né, que você passou, aquilo, a sua história, o que você vivenciou, o contar para a gente, porque às vezes nós observamos uma pessoa falar também, tão bem e não imaginamos que ela tenha tido problemas, né, para se comunicar, que ela tenha tido medos, ou que passe, porque como foi falado aqui, é trabalhado a cada dia, né, Reginaldo? Sim, sim. Um trauma, ele não vai embora, ele continua na nossa vida, mas nós podemos trabalhar, melhorar, ser pessoas melhores, viver momentos melhores, comunicar. Então é isso aí, é gratificante, muito bom esse tema. Eu, de minha parte, aprendi bastante aqui com você, Reginaldo. Gratidão, gratidão ao público, a você que vai assistir e participe. Curtam o nosso HeloCast, se inscrevam no nosso canal, curtam também, assistam os nossos vídeos do que faço, né? A gente faz tudo isso com muito carinho, com muito respeito, com reciprocidade, com autenticidade, né, Reginaldo? Sim, Maria. Para todos vocês. Então, gratidão, tudo de bom. Reginaldo, muito obrigada. Gratidão, Maria, Bruno, por essa muito participação. obrigada. Sérgio, né? Obrigado, Sérgio, aí pela presença. O Bruno também aí pela... E um abraço aí para o pessoal que já participou aqui do HeloCast, né? Como o Bruno Silva, da semana passada, o Mário Jorge. E aproveitar para dizer assim, uma delícia a linguiça lá preparada lá no Rei do Cordeiro. Cordeiro, grilo. Grife do Cordeiro. Desculpa, viu? Pela Grife do Cordeiro. Parabéns pelo trabalho, Mário. Né? E, enfim, e a todos os empreendedores da nossa região, um excelente sábado, um grande abraço e até o próximo HeloCast.